e bobina e bico injetor. Olá pessoal, tudo bem? Muitas pessoas têm uma verdadeira paixão pela eletrônica automotiva, seja na parte da injeção eletrônica, dos comandos. Tem pessoas que adoram esse tipo de assunto, mas não tem nem ideia por onde começar. Gostariam de aprender como funciona, como conserta, mas não tem ideia por onde começar. A ideia desse vídeo é justamente mostrar para essas pessoas que têm esse tipo de interesse na eletrônica automotiva que dá para começar com pouca coisa. Para isso eu fiz esse testador que eu vou ensinar vocês a fazer. É um testador de bobinas e bicos injetores. Dá para você poder fazer os testes na bancada ou no próprio automóvel. É fácil de fazer e na realidade nós não vamos aprender só a montar este equipamento. Nós vamos entender como funciona também através do osciloscópio, como são as formas de onda nas bobinas de ignição, nos bicos injetores e como você pode fazer para poder testar esses componentes no carro ou na bancada. É um aparelho relativamente fácil de fazer, aqui está ele. Então é isso aí, vamos ao vídeo que vocês vão gostar muito desse tema. Vamos lá então? O circuito do testador pode ser dividido em 3 blocos principais. O oscilador de baixa frequência, formado pelo circuito integrado 555 na configuração astável, o formador do pulso PWM, construído ao redor de um comparador de tensão LM393, e o circuito de potência baseado no driver VB027. O sinal de baixa frequência é gerado pelo circuito integrado 555, que aqui trabalha no modo astável. O potenciômetro P1 tem a função de variar a frequência desse sinal, entre cerca de 15 Hz e 150 Hz. Deixe então eu retirar os componentes para facilitar a visualização do circuito. Diferentemente de outros osciladores baseados no 555, que usam uma onda quadrada disponível no pino 3, o nosso circuito utiliza uma onda triangular criada pela carga e descarga do capacitor C1. Essa onda triangular é então injetada diretamente na entrada não inversora do comparador de tensão LM393, que é o responsável pela geração do sinal PWM, que é aquele sinal retangular de largura variável. Para gerar o sinal PWM na saída, o CI compara o nível de tensão da rampa da onda triangular injetado na entrada não inversora, que é o pino 3, com o nível de tensão de referência aplicado à entrada inversora, que é o pino 2, que pode ser ajustado pelo potenciômetro P2. O objetivo é levar a saída do comparador, que é o pino 1, ao nível alto, sempre que a tensão da rampa triangular ultrapassar a tensão de referência aplicada ao pino 2. Se a tensão da rampa for menor que a referência, a saída do comparador permanece em 0. Aqui no osciloscópio, a gente pode ver melhor esse processo. A onda triangular em amarelo é a mesma que é injetada no pino 3 do comparador, que é a entrada não inversora, enquanto o traço azul representa a tensão DC de referência, que é aplicada ao pino 2 do comparador, que é a entrada inversora. Enquanto a rampa estiver subindo, mas ainda assim abaixo do nível de referência, a saída do comparador fica em nível 0. Mas assim que a rampa ultrapassa o nível de referência, o comparador vai saturar positivamente e vai ficar no nível alto durante todo esse tempo aqui, ó, que a onda está acima da referência. Ele só vai comutar para o nível 0, né, vai cair ao nível 0, quando a rampa, agora descendente, ficar abaixo do nível de referência, daí ele vai ficar no nível 0. No entanto, quando a gente aumenta a tensão de referência através do potenciômetro P2, estaremos na realidade deslocando o ponto de comparação em direção à crista da onda triangular, fazendo com que o tempo ativo na saída do comparador
seja menor, ou seja, o pulso na saída do comparador vai ficar mais estreito, ou seja, tem menos tempo aqui acima da linha de referência. Ao contrário de quando a tensão está mais baixa, que nós temos todo esse tempo aqui no nível alto, ou seja, o pulso está mais largo na saída e aqui o pulso estará mais estreito na saída. Agora eu coloquei a ponta de prova na saída do comparador e nós podemos ver o pulso retangular na saída. Se eu variar a tensão na entrada de referência, observe que o pulso vai ficar cada vez mais estreito, que é exatamente o nosso sinal de PWM comandado pela tensão, pela variação da tensão de referência. Voltando ao esquema, os pulsos de PWM que estão disponíveis na saída do comparador são agora inseridos no estágio de potência, formado por um único componente, o driver VB027. Esse driver é o mesmo circuito integrado utilizado em diversas centrais automotivas e tem a função de comutar a bobina de ignição que produz o centelhamento das velas. Cada vez que o driver recebe um pulso positivo no pino 4, a bobina de ignição é conectada diretamente ao terra, e quando esse pulso vai ao nível 0, a bobina é desconectada. Essa desconexão abrupta faz surgir no secundário da bobina uma tensão muito elevada, da ordem de 15 a 20 mil volts, que faz o centelhamento das velas de ignição. É importante notar que, embora esse driver seja usado para comandar o sistema de ignição, a bobina, nada impede que ele possa também ser usado para pulsar os bicos injetores de combustível ou outros solenoides usados em automóveis, como por exemplo a válvula do canister. Vale lembrar que todo o circuito é alimentado por uma tensão de 5 volts, obtida com auxílio de um regulador de tensão do tipo 78L05. A tensão de entrada do regulador é fornecida por uma fonte de 12 volts, que é a mesma que alimenta a bobina ou outra carga. Para que a gente possa ver os pulsos gerados na saída do comparador, adicionamos um transistor e um pequeno LED indicador, que piscará na cadência dos pulsos de PWM disponíveis na saída do comparador. Muito bem, aqui nós vemos o protótipo montado na protoboard com o LEDzinho indicador piscando, demonstrando que está funcionando perfeitamente bem o circuito. Aqui o potenciômetro que regula a frequência, né, a frequência do oscilador 555, e aqui o potenciômetro que regula a largura, que foi o que eu mostrei agora há pouco no vídeo. Aqui nós vemos o circuito integrado 555, aqui nós vemos o circuito integrado LM393, e aqui o VB027, que é o circuito integrado responsável, que é o driver responsável por acionar, pelo acionamento da bobina, pelo acionamento dos bicos injetores, etc. Aqui nós temos o regulador de tensão, o 78L05, e aqui nós vemos a própria forma de onda no osciloscópio. Se eu aumentar a frequência, a gente pode ver que aumenta os pulsos aqui no osciloscópio. Se eu diminuir a frequência aqui, e manipulando o potenciômetro de largura, a gente pode ver que a largura também varia, conforme a gente viu agora há pouco. Todo o circuito foi montado aqui numa protoboard, e agora nós vamos passar este circuito para uma plaquinha de circuito impresso, que vai dar um ar mais, digamos, profissional à montagem. Vamos lá então? Para esta montagem, eu preferi usar uma plaquinha ilhada padrão, com 22 furos na horizontal por 15 furos na vertical. Para facilitar a compreensão, eu utilizei um gabarito feito com Sprint Layout,
e numerei as linhas e colunas, de modo a achar mais facilmente a localização dos componentes na placa. Comecei a construção soldando primeiramente os jumpers, seguido dos soquetes dos circuitos integrados. Uma boa dica é utilizar fita adesiva para manter os componentes fixados à placa. Em seguida, soldei os dois potenciômetros, sempre seguindo com atenção o gabarito. Montagem em placa ilhada é interessante quando o circuito tem poucos componentes, mas exige necessidade de atenção constante, porque é muito fácil errar a localização de alguma pecinha na placa. Depois dos potenciômetros, eu soldei os resistores e capacitores, além do driver VB027 e dos componentes menores. Com todos os componentes inseridos na placa, é hora de fazer as trilhas. Aqui, a atenção deve ser redobrada, e para isso eu usei novamente um gabarito feito com o Sprint Layout. As interconexões podem ser feitas com pontos de solda ou então com pequenos segmentos de fio fininho, desses fios cabine. Nesse protótipo, eu utilizei as duas técnicas. É isso aí, pessoal. Nosso circuitinho já está montado aqui com os dois fios que vão ligar na fonte de alimentação que gera 12 volts. E aqui vai uma dica para quem gosta de montar os seus próprios protótipos, plaquinhas de circuito impresso, fazer experiências em casa. Antes de montar todos os componentes na placa e ligar e sair testando, é sempre interessante você checar primeiro a tensão de alimentação nos diversos pontos que alimentam os circuitos integrados, reguladores, etc. Porque isso vai facilitar caso haja algum erro na montagem, alguma falha que possa ter sido cometida, então você tem como debugar mais fácil o problema. Aqui no caso, a gente pode ver que eu não montei o 555 nesse soquete, nem o LM393 nesse soquete aqui. Nós vamos primeiramente ver se tem alimentação no pino 8 do 555, no pino 8 do LM393 e no pino 2 do VB027, que é a tensão de alimentação de 5 volts. E naturalmente vamos ver se a saída do regulador 78L05 também apresenta os 5 volts. Uma vez que isso estiver direitinho, tudo funcionando, com 5 volts em cada ponto que deve existir alimentação, aí sim nós vamos colocar os circuitos integrados um de cada vez, para poder facilitar o debug caso aconteça. Então eu vou alimentar o circuito com uma fonte de 12 volts. Aqui está. O LED já está aceso. E nós vamos medir agora no pino 8 de cada um desses circuitos integrados para ver se existe a tensão de 5 volts. Aqui está 4.92 nesse primeiro circuito integrado. Aqui no outro circuito integrado 4.92. E no pino 2 do VB também tem que ter 5 volts. Vamos ver. Ali está, 5 volts. O que mostra que o 78L05 aqui na plaquinha está funcionando corretamente. Aqui está 4.92, que é a mesma coisa que 5 volts. Agora, eu vou colocar primeiramente o circuito integrado 555 e ver se existem os pulsos no pino 2, naquela onda dente de serra no pino 2. Vamos dar uma olhadinha. Vou desligar a fonte primeiro. Desliguei a fonte. Agora eu vou pegar o 555 aqui, ó. Um 555. E vou colocá-lo aqui no soquetinho dele, ó. Fazer tudo com uma mão só é um pouco difícil, mas aqui está o 555. Se eu consigo mostrar para vocês, está encaixado no soquete. E nós vamos ligar agora
a fonte de alimentação novamente e vamos checar para ver se todas a onda dente de serra está presente no pino 2. Vamos lá. Aqui está. Tirando. Colocando no pino 2. A onda dente de serra está presente. Aqui. No pino 2. Vamos ver se essa mesma onda dente de serra está presente no pino 3 do LM393. Ali está. Está presente no LM393. Isso mostra que as conexões até ele estão corretas. Eu vou desligar a fonte novamente e vou encaixar agora no soquete o circuito integrado LM393. Vamos lá. Me perdoe porque eu estou fazendo com uma mão só. Está encaixadinho. Vou ligar novamente. Se tudo estiver certo, o LED tem que piscar. Ali está o LED piscando. Essa aqui é a frequência. Então, está correto. Esses pulsos, ele tem que estar presente no pino 4 do VB027. Vamos dar uma olhadinha? Ali está, os pulsos estão corretos. Eu não tenho como mexer no potenciômetro aqui, mas eu vou tentar. Aumentar o duty cycle. E ali está ele mais largo. Isso mostra que nosso circuito está funcionando perfeitamente, pelo menos em teoria. Agora nós vamos ligar uma bobina de ignição e ver se ele está executando exatamente a função que ele tem que executar, né? Que é pulsar a bobina de ignição ou os bicos injetores. Vamos fazer um teste. Eu vou fazer uma pequena pausa para poder fazer o setup. Para testar o nosso testador ou o nosso pulsador de bobinas, nós vamos utilizar esse tipo de bobina aqui, que é uma bobina de 3 terminais e que é conhecida pelo pessoal do ramo automotivo como bobina de centelha dupla ou de centelha perdida, que também é o nome que o pessoal dá para esse tipo de bobina. Ela tem 3 terminais. O terminal do meio é o terminal, aqui está melhor, o terminal do meio é o terminal que vai ligar no positivo da alimentação, e os terminais laterais são os terminais que vão receber o sinal do nosso testador. Aqui a gente pode ver o diagrama de conexão do testador na bobina e também, se fosse o caso de um automóvel, com as velas ligadas no secundário da bobina. Como a gente pode ver aqui no nosso esquema, a tensão de alimentação de 12 volts ela é compartilhada tanto com o nosso testador, como também com um dos terminais comuns da bobina de ignição. Eu vou explicar aqui melhor como funciona a bobina de ignição para poder facilitar a compreensão do teste. Uma bobina de ignição ela é formada por 2 enrolamentos. O enrolamento primário, que tem menos espiras, e o enrolamento secundário, que tem muito mais espiras e que é o responsável pelo centelhamento das velas dentro do cilindro. No nosso teste, nós vamos alimentar o terminal central da bobina, que é esse daqui, com uma tensão de 12 volts, enquanto que o outro terminal, ou terminal 1 ou terminal 3, vai ser ligado no nosso testador. Quando a bobina recebe um pulso de aterramento, ela é energizada. E essa energia fica armazenada na bobina, no primário da bobina, na forma de um campo magnético. No entanto, quando esse pulso aqui cessa, o campo magnético que estava armazenado no primário é transferido para o secundário.
Isso gera nos terminais do secundário uma tensão muito elevada que é transferida até o terra através das velas de ignição, produzindo então um centelhamento de alta tensão aqui nas velas. Vale destacar que um corte abrupto no primário da bobina causa um colapso no campo magnético, que induz sobre o próprio primário um outro pico de tensão reverso, chamado de força contra-eletromotriz, que no caso dessa bobina aqui chega a mais de 350 volts no primário da bobina. Essa força contra-eletromotriz surge em qualquer tipo de solenoide, seja uma bobina de ignição, um bico ejetor, um relézinho comum, etc. Aí vai variar apenas a tensão reversa que surge no primário. No caso dessa bobina aqui, como eu expliquei, chega a 350, 400 volts o pulso no primário, mesmo que ele esteja sendo alimentado por uma tensão de 12 volts. Como essa tensão reversa é muito alta, os circuitos que normalmente alimentam esse tipo de bobina devem prever esse tipo de surto e manuseá-los de modo a não sofrer avaria. No caso do nosso testador, o VB027 ele já tem uma proteção contra esses surtos que pode chegar a 700 volts. Então, não se esqueçam, se você colocar o dedo aqui no fio do enrolamento primário, ou então na carcassinha do VB027, você corre o risco de tomar um choque bem alto. Então, para a gente fazer funcionar a nossa bobina, nós precisamos conectar um terminal dela no positivo da alimentação, enquanto que o outro é levado ao terra através do nosso testador. Quando o pulso é cessado, é gerada uma tensão muito alta no enrolamento secundário. Então vamos fazer isso. Nós vamos ligar agora o positivo aqui na parte central da bobina, enquanto que do lado direito ou do lado esquerdo nós vamos aplicar os pulsos que vêm do nosso testador. Vamos lá então? É isso aí. É isso aí, pessoal. Aqui está o nosso setup montado. Ele consta de uma bobina do tipo centelha dupla, aquele que eu mostrei agora há pouco, com duas velas devidamente aterradas. E assim que eu acionar nosso circuito, vai produzir as faíscas aqui nas velas. Eu aproveitei também e derivei um sinal para o nosso osciloscópio que vai mostrar exatamente a forma de onda no primário da bobina. Eu montei o circuitozinho numa caixinha bonitinha, depois eu vou fazer uma escala para ficar mais legalzinho aqui. O VB027 tem o dissipador de calor para poder dissipar a temperatura que pode ser elevada em alguns momentos. A gente está alimentando todo o circuito com uma fonte de computador de 12 volts que forneça pelo menos 5 amperes, porque essas bobinas aqui elas precisam de pelo menos 5, 6 amperes para funcionar corretamente. Como nós podemos ver, a ligação é feita da forma exatamente igual ao que foi explicada, com o terminal positivo da bateria ou da fonte de alimentação ligando no terminal central da bobina e o terminal do sinal, esse fio azul aqui que vem do testador, conectado a um dos terminais laterais da bobina. Essa aqui é uma bobina dupla, mas no nosso exemplo nós estamos ligando apenas um dos lados dela, que corresponde exatamente às velas dos cilindros 2 e 3 do motor. Como a gente pode ver, esse arranjo aqui foi feito de forma bastante simplificada, de modo que você possa replicar o experimento na sua bancada, na sua oficina, ou até mesmo numa feira de ciências. É muito importante lembrar que a tensão no secundário de uma bobina de ignição pode chegar a mais de 30 mil volts, e um choque dessa magnitude pode não ser nada agradável. Portanto, muito cuidado ao fazer testes com bobina de ignição. Não vai enfiar o dedão na vela ali que você vai tomar choque. Muito bem, agora nós vamos ligar o nosso testador e o LED deverá pulsar na mesma cadência da frequência ajustada aqui no potenciômetro P1, ao mesmo tempo que devemos ver a descarga de alta tensão nos eletrodos das velas. Vamos lá então? Ligando.
aqui está o LED piscando e as velas de ignição centelhando, mostrando que nossa bobina é capaz de gerar alta tensão necessária à explosão da mistura ar-combustível dentro da câmara de combustão. A frequência do testador pode ser variada entre 5 Hz e 120 Hz, o que corresponde a uma velocidade do virabrequim entre 300 e 7.200 RPM, lembrando que a rotação do comando de válvula é metade desse valor. Nesse instante, nós estamos trabalhando com uma frequência de cerca de 20 Hz, ou mais ou menos 1.200 RPM no virabrequim, que é mais do que suficiente para a maioria dos testes. Com relação ao PWM, é muito importante manter a largura de pulso em 5%, que eu fiz uma marquinha aqui, para evitar o sobreaquecimento do VB027. Como o nosso testador permite variar a largura entre 1% e 55%, eu ajustei o potenciômetro P2 para cerca de 1/10 do curso dele. Lembrando que quanto maior a largura do pulso, maior a carga sobre a bobina e também maior o aquecimento do VB027. Se você montar o driver sobre uma caixinha de ferro, a largura do pulso pode chegar a mais ou menos 35%. Mas não se esqueça de isolar o VB027 com mica isolante, porque a carcaça dele é ligada justamente ao terminal da bobina, e se você encostar vai tomar choque. Agora que você já viu como é feita a ligação de uma bobina de ignição, como é conectado os terminais da bobina de ignição, nós vamos ver como é a forma de onda no osciloscópio. Nós vamos ver a forma de onda do primário da bobina no osciloscópio. Essa forma de onda ela é muito didática, rica em detalhes e pode ser utilizada em aulas de eletrônica, de diagnóstico avançado ou até mesmo em feiras de ciências. Vamos dar uma olhadinha nessa forma de onda no osciloscópio? Vamos lá então. Devido à alta tensão no primário, nesse experimento nós devemos usar a ponta de prova com atenuação vezes 10, seja qual for o osciloscópio que a gente for usar. A ponta é conectada ao primário da bobina, onde devemos observar uma forma de onda bastante reveladora, que muitos chamam de cadeirinha devido exatamente ao formato lembrar uma cadeira. Para facilitar o entendimento, eu vou dar um zoom nessa forma de onda, que vai facilitar bastante a nossa observação e a nossa análise. Essa aqui é a linha base de 12 volts que vem da bateria ou da fonte de alimentação, enquanto que logo na sequência a gente vê o pulso negativo enviado pelo testador e que vai aterrar a bobina. Se fosse um automóvel, esse pulso aqui seria enviado pela central de injeção eletrônica. Esse pulso ele aterra a bobina durante cerca de 2 milissegundos nesse nosso exemplo aqui. E é durante esse período que a bobina armazena um forte campo magnético. Quando esse pulso cessa, ocorre um surto de tensão super elevado aqui, da ordem de 400 volts, que é chamado, como a gente viu no exemplo, na explicação anterior, perdão, é chamado de força contra-eletromotriz ou então tensão de disparo. Esse instante aqui, esse pulso bem longo aqui, coincide com a transferência do campo magnético que está armazenado no primário para o secundário da bobina, onde é gerada a alta tensão necessária ao centelhamento das velas. Esse centelhamento pode ser visto aqui nesse segmento da onda cadeirinha. O final do centelhamento é marcado por um ligeiro pulso bem no final do segmento, esse pulso aqui, ó. Velas ou cabos de ignição defeituosos tornam esse segmento aqui bastante instável, de modo que só de observar encurtamentos aleatórios nesse pedacinho aqui, já dá para diagnosticar defeito no cabo e na vela de ignição. Eles ficam encurtando aqui quando estão com defeito. Quando o centelhamento termina, marcado pelo pulso final aqui, surgem alguns ciclos de amplitude decrescente logo aqui embaixo, que são chamados
de ondas residuais. Esses ciclos aqui, eles indicam que a bobina ainda está descarregando a energia, embora o centelhamento já tenha terminado. Essa assinatura aqui revela a saúde da bobina e normalmente é composta de 3 a 4 semiciclos. Se o número for menor que 3, você já pode desconfiar de uma bobina mais ou menos cansada ou fraca. Muito interessante, né? Essa forma de onda, esses pulsos muito intensos de 400 volts no primário da bobina de ignição. Mas você também pode utilizar o nosso testador, o nosso pulsador, para acionar os bicos injetores de combustível, de modo que você possa testá-los e também você possa utilizar uma solução descarbonizante para poder limpar os bicos. Para isso você vai fazer as conexões, como a gente vai ver agora. Além disso, eu também vou mostrar para vocês as formas de onda nos bicos injetores. Elas são mais ou menos parecidas com a da bobina de ignição, mas tem algumas particularidades também. Vamos dar uma olhadinha então? É isso aí. Da mesma forma que nós fizemos o teste com a bobina de ignição, nós podemos usar o nosso aparelho também para poder testar os bicos injetores, ver se eles estão abrindo e fechando, com aquele barulhinho característico deles. E também você pode utilizar esse mesmo sistema para poder fazer a limpeza de bicos, né? Você vai pulsar os bicos e colocá-los dentro de uma cuba com material de limpeza. A diferença aqui para uma bobina de ignição e um bico injetor, no caso as conexões, é que enquanto a bobina de ignição ela tem a conexão que precisa ser correta para ela, o positivo no meio e o sinal nas laterais, no caso do bico injetor não precisa. Basta você colocar os dois fios aqui da bobina no bico injetor. Não existe polaridade. Eu vou fazer a ligação e nós vamos ver. Está ligado, vou acioná-lo e nós vamos ouvir o barulhinho. Aqui está o barulhinho característico do bico injetor. Uma coisa bastante interessante do bico injetor é que o esquema de ligação do bico permite que a gente também monitore no osciloscópio a abertura e fechamento do bico. E ele também tem um detalhe bastante interessante, que como dentro do bico tem uma molinha que segura os diafragmas dentro do bico, então a forma de onda apresenta alguns detalhes bastante característicos de um bico de injeção, né, de um injetor de combustível, que nós vamos dar uma olhadinha no osciloscópio. Vamos dar uma olhadinha. Da mesma forma que na bobina de ignição, o nosso bico injetor também opera com o pulso negativo, que vem da central de injeção e, no nosso caso, do nosso testador. A tensão negativa é mantida durante mais ou menos 2 milissegundos e cessa, no momento em que surge novamente a força contra-eletromotriz, que chega a 300 volts. Teoricamente, o bico deveria fechar aqui, nesse momento aqui, quando ele cessa o pulso. Então ele fica todo esse tempo aqui injetando gasolina. Só que isso não acontece, porque o bico ele tem uma inércia devido às molas dentro do sistema. Então na prática, você vê pelo oscilograma que o bico fecha nesse pontinho aqui, ó. Esse aqui é o momento do fechamento real do bico injetor, que é diferente do momento que ele perde o pulso de fechamento. Ou seja, ele recebe o pulso de fechamento, mas só vai fechar durante alguns microsegundos depois, devido à ação da própria mola dentro do bico. Um detalhe bastante significativo aqui, que diferente da bobina de ignição, que você não deve operar ela com pulsos muito longos, né? Você não deve deixar a bobina em carregamento durante muito tempo. No caso do bico injetor, o ideal é que você aumente esse tempo aqui através do botão de PWM. Eu vou até fechar um pouquinho aqui para vocês poderem ver melhor. Vocês podem abrir mais aqui o tempo de carregamento do bico. Isso facilita o momento da limpeza, de vocês limparem, fazerem a limpeza do bico dentro de uma cuba. Vocês podem deixar mais tempo do que uma bobina de ignição. Por quê? Porque a corrente que passa pelo VB027 é bem menor. Isso faz com que ele não aqueça tanto e você possa trabalhar com mais tempo abrindo e fechando o bico.
Você pode trabalhar até com pulsos longos aqui, da ordem de 2, 4, 6, 8, 10 milissegundos mais ou menos, que é o tempo indicado no próprio manual dos bicos injetores. Desligando. É isso aí, pessoal, chegamos ao final desse vídeo relativamente longo, mas que com certeza vocês vão aproveitar bastante o conhecimento que foi passado. Nesse vídeo vocês aprenderam como construir um testador de bobinas de ignição ou então de bicos injetores, que vocês podem utilizar tanto no carro, diretamente no automóvel, como na bancada. Além disso, aprenderam também quais são as formas de onda que se encontram nas bobinas de ignição e nos bicos injetores, e vão poder, a partir daí, começar a dar os seus primeiros passos na eletrônica automotiva. Eu espero que vocês tenham realmente gostado, é esse o meu objetivo. Se você gostou de fato desse vídeo, deixe aqui o seu like e não se esqueça de recomendar o nosso canal. Muito obrigado, cuidem-se e até a próxima. Calor, hein?